Olá, meus irmãos, minhas irmãs, bom dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Tudo bem com vocês? Como é que vocês têm passado nesses dias? E graças a Deus nós estamos aqui para mais uma aula da nossa revista Os Atributos de Deus, da editora Betel. Na semana passada, ou melhor, no vídeo passado, nós estudamos sobre os atributos de Deus, que foi sobre a criação, que é o atributo de Deus, o Deus Criador. E na nossa aula de hoje nós vamos estudar mais um atributo de Deus, que é um atributo excelente, que todos nós temos que ter como base do estudo sobre o nosso Deus e sobre a nossa fé. Hoje nós vamos estudar sobre o amor de Deus. Como vocês podem observar na imagem aí, lição 4, o amor de Deus é a lição 4 da nossa aula de hoje. Nós estaremos estudando. E antes de começarmos a nossa aula, eu quero fazer uma breve oração com todos vocês. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O Senhor é amor. O Senhor tem provado o seu amor através do teu Filho Jesus Cristo. E o teu amor foi refletido no Novo Testamento e no Velho Testamento e continua nos nossos dias. E eu te peço, Senhor, que abra o nosso entendimento e que abençoe, Senhor, a cada um de nós, que possamos ser gratos a atender ao teu amor e viver o teu amor, em nome de Jesus. Então vamos ao que nos interessa, vamos para a nossa aula de hoje. Como o título da nossa aula de hoje, da lição 4, fala o amor de Deus, por que nós temos que falar sobre o amor de Deus? Qual é a relevância, professor, que nós temos que abordar? É só porque é um atributo de Deus? Em primeiro lugar, sim, como fala sobre uma característica do nosso Deus, nós temos que dar total relevância, importância, atenção e aprendermos. Segundo, por que nós temos? Porque no mundo está faltando amor. Um dos sinais do final dos tempos seria o quê? O amor de muitos se esfriará ou se esfriarão. Então o amor ele é essencial para a nossa fé em Cristo Jesus, para o nosso relacionamento com Deus, para o nosso relacionamento com o próximo. Nós vivemos numa sociedade, em um mundo onde prevalece o egoísmo, prevalece o egocentrismo, prevalece o individualismo e pouco nos falta o amor. As pessoas, cada uma pensa em si mesma, só pensa em bens materiais. E o amor? Onde é que fica o amor? O amor ele é classificado de diferentes formas. Tem o amor ágape, tem o amor eros, tem o amor filéu, etc. Mas hoje nós vamos focar sobre o amor ágape. Vamos para os fundamentos da nossa aula de hoje. Primeiro, o texto áureo está em João 3,16. Esse realmente mesmo é o texto áureo da nossa Bíblia Sagrada, que nos diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus é amor. Ele amou o mundo de uma tal maneira, para que todos aqueles que nele crê. Então Deus morreu foi por todos, não foi apenas pelos batistas, pelos presbiterianos, pelos assembleianos, pelos católicos apostólicos romanos, pelos ocidentais. Não, Deus ele amou a cada um, amou todos mesmo. E os objetivos são, primeiro, mostrar a essência do amor de Deus. Segundo, falar que o amor de Deus se revelou por meio de Jesus. E terceiro, destacar as dimensões básicas do amor de Deus. Primeiro, vamos classificar o que é amor. Como vocês podem observar na sua tela aí, o que é amor? Segundo o dicionário, amor é o quê? Afeição profunda. Segundo o dicionário, é afeição profunda. Mas segundo o teólogo Millard J. Erickson, que é uma das referências das nossas lições desse trimestre, amor é mais do que um sentimento, ele é uma ação. Amor é uma atitude. E o amor faz parte dos atributos morais de Deus, juntamente com a pureza e a integridade. A aula passada, no vídeo do nosso canal, da semana passada, nós estudamos sobre os atributos de grandeza de Deus. Que foi o quê? O Deus Criador, o poder que Deus tem como
poder da criação. Haja luz, houve luz. Haja separação entre as águas e houve. Haja animais e houve. Haja vegetais. E hoje nós vamos falar sobre os atributos agora de bondade, né? Os atributos morais de Deus, que é o amor. Faz parte dos atributos morais de Deus, juntamente com a pureza e a integridade. O amor é um dos atributos morais de Deus, junto com a pureza e a integridade, conjuntamente formando os atributos de bondade. E por que essa imagem no fundo, professor? A imagem no fundo, aí, como vocês podem observar, é uma ilustração da cruz de Jesus. A cruz de Jesus representa esse amor de Deus, esse amor para conosco. Aleluia. Tópico primeiro: o amor é a essência da natureza. Se a gente for estudar no dicionário o que é essência, essência está relacionada ao quê? A parte mais importante, a parte central, a parte básica, o cerne central de alguém, de um ser. Então, qual é o cerne central? Qual é o fundamento de Deus? Qual é a parte central de Deus? Qual é a parte principal de Deus? Qual é a sua essência? É o amor. Como vocês podem observar na sua imagem, o amor é a essência da natureza de Deus. Que amor é esse, professor? Que tem vários tipos de amor. Amor eros, amor filéu, etc. Mas hoje nós vamos focar no amor ágape. E o que é esse amor ágape, professor? O amor ágape pode ser definido da seguinte forma: não contém qualquer sentimento egoísta, dá de si sem esperar nenhuma retribuição. Vamos para a Bíblia aí, 1 João 4,16, que nos diz assim, declara assim, afirma assim, porque Deus é amor. Deus é amor. 1 João 4,16. Isso representa o quê? O amor ágape. Vamos para as demonstrações, professor, para não ficar só nas suas palavras. Vamos para a Bíblia. Que reflexo temos desse amor ágape na pessoa de Deus? Como amigo, abre aspas, não existe maior amor do que este, de alguém dar a própria vida por causa dos seus amigos. João 15:13. Então, o amor de Deus pode ser declarado um amor entre amigos. O amor de Deus, esse amor ágape, também pode ser declarado também, ilustrado como Pai. Abre aspas. Vede que imenso amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos tratados como filhos de Deus. Em realidade, somos filhos de Deus. Fecha aspas. 1 João 3:1. O amor de Deus, esse amor ágape também, ele também pode ser retratado também mais do que o amor de mãe. Abre aspas. Haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Contudo, ainda que ela se esquecesse, eu jamais me esquecerei de ti. Fecha aspas. Isaías 49:15. Esse amor ágape de Deus Pai também, Deus Filho, Deus Espírito Santo, pode ser também demonstrado mais do que o amor de Pai. Abre aspas. O qual dentre vós é o homem que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe entregará uma cobra? Assim, se vós, sendo maus, sabeis dar bons presentes aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará o que é bom aos que lhe pedirem. Fecha aspas. Mateus 7, 9 e 11. Então, todos esses versículos aí ilustram muito bem, demonstram muito bem, exemplificam perfeitamente o amor de Deus para com a humanidade, o amor de Deus para conosco. E Deus nos amou não apenas para caracterizá-lo, Ele nos amou também para que possamos tomar isso como exemplo e colocarmos em prática. Para quê? Para que venhamos dar fruto, porque aquela árvore que não der fruto será arrancada, será jogada fora. Então, nós precisamos gerar fruto. E o amor é uma essência básica, é uma essência principal, que é a essência de Deus.
e também tem que fazer parte de nós, fazer parte da nossa essência. Porque o antônimo do amor é o quê? É o mal, é o egoísmo, é o mal querer. O antônimo do amor é isso. O antônimo de Deus, quem é? O Satanás, é o diabo. Ele age, atua com ódio, ele quer roubar, quer matar, quer destruir, quer fazer com que venhamos ficar com ódio do nosso próximo, com ódio do nosso irmão. Quer que venhamos pensar apenas em nós mesmos, mas nós como cristãos, nós fomos criados por Deus para que venhamos defender e viver o reino de Deus. Porque no reino de Deus não prevalece o egoísmo, no reino de Deus não pode prevalecer o individualismo, no reino de Deus prevalece o quê? A unidade, porque nós somos o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é formado por diversas partes, pessoas diferentes, com dons diferentes, caráter diferente, aptidões diferentes, e todos trabalham em harmonia. O nariz precisa dos olhos, os olhos precisam da boca, e assim sucessivamente. Tópico 2. O amor de Deus se revelou no Filho através, primeiro, doação, segundo, nos amando primeiro, terceiro, incondicionalmente. Como vocês podem observar nesta imagem aí, ilustra muito bem como o Filho de Deus sofreu em nosso lugar. Essa cruz representa os nossos pecados, essa cruz representa a nossa vida de desgraça, de desobediência a Deus. Depois da queda de Adão e Eva no jardim do Éden, o homem ficou afastado de Deus. O homem não tinha mais acesso ao Pai. O homem, a humanidade, não tinha mais a comunhão plena como tinha antes da queda. E Deus criou a mim e a você para que viéssemos a ter essa íntima comunhão com o Pai. Uma comunhão de pai e filho, uma comunhão de amor. Porque Deus ele criou os céus e a terra. E os céus ele criou para morar não apenas com os anjos, mas também para morar conosco. Jesus, subindo aos céus, ele falou: eu vou preparar-vos lugar. Onde eu estiver, vós estarás também comigo. O amor de Deus se revelou no Filho. O exemplo maior de amor é esse aí, o Filho de Deus, em Jesus Cristo, como consta no texto áureo da Bíblia, que é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira. A única palavra que pode ser descrita é tal. Não dá para descrever plenamente esse amor. De uma tal maneira que deu o seu único Filho, como a gente pode observar nessa imagem, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Estamos juntos aqui porque Deus nos amou. E aqui nós não estamos aqui para fazermos apologia às nossas aptidões, aos nossos dons, não. Nós estamos aqui para falar de quem é Deus. Nós estamos aqui para propagar a palavra de Deus, para que pessoas venham ser redimidas, venham ser edificadas, venham ser salvas, para que pessoas venham se aproximar de Deus, venham reconstruir sua relação, seu relacionamento com Deus. O primeiro exemplo desse amor através do Filho Jesus Cristo, que é a doação, que está em João 3,16, que a gente já foi voltando. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 13,16. Segundo, nos amando primeiro, amou-nos primeiramente. Não foi nós que amamos a Deus, não foi você, não fui eu que escolhi a Deus. A Bíblia diz que Deus fala assim: não foste vós que escolheste a mim, fui eu que escolhi a vós. Foi Deus que nos escolheu, meus irmãos. Olha só, em 1 João 4,19 nos diz assim: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E terceiro, incondicionalmente. Ou seja, Deus não nos ama apenas porque a gente é bom, porque nós somos evangélicos, porque nós fazemos caridade. Não, Deus nos ama mesmo nós sendo pecadores, nós sendo malfeitores. Vejamos aí, em Romanos 5,8. Porém, Deus comprova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido
em nosso benefício quando ainda andávamos no pecado. Então, mesmo nós sendo pecadores, Deus nos amou, Deus nos escolheu. Glórias a Deus, aleluia. Por último, terceiro tópico, que é dividido em 4 partes. Dimensões básicas do amor de Deus. Então, até que ponto vai esse amor de Deus? Qual é a dimensão desse amor de Deus? Primeiro, benevolência. O que é a benevolência? É o cuidado de Deus com o bem-estar de todos. Benevolência é uma palavra que tem cujo sinônimo bondade. É a bondade de Deus para conosco, mesmo sem nós merecermos. Abre aspas. Assim, nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Fecha aspas. 1 João 4:10. Aí prova a bondade de Deus para conosco. Segundo, a graça. Não se baseia em nossos méritos, mas sim em sua generosidade. Então a graça não se explica. A graça é um exemplo maravilhoso, né, do amor de Deus para conosco, porque, como a gente já tem analisado, nós estávamos em pecado, a gente vive em pecado, porque a Bíblia diz que quem afirma que não peca está mentindo. Então, isso é bíblico. Então, a graça é um favor imerecido de Deus para todos. Todos. Ninguém, eu sou pastor, eu sou padre, eu não peco, é a graça de Deus está na minha vida porque eu sou assim. Não. A graça de Deus contemplou a todos e todos estão no mesmo nível. Abre aspas. Porquanto pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha a se orgulhar por esse motivo. Fecha aspas. Isso está em Efésios capítulo 2, versículo 8 e versículo 9. E também através da misericórdia, como vocês podem observar nessa imagem aí. E o que é a misericórdia? É o ato concreto da manifestação desse sentimento, como perdão, indulgência, graça, clemência. Vamos para Salmo 103:13. Abre aspas. Como o pai se internece pelos filhos, assim semelhantemente o Senhor tem compaixão de todos aqueles que o temem. E por fim, quarta dimensão, a persistência. A persistência está relacionada ao que, professor Zé? A constância, a perseverança, né? A longanimidade. Isso nós podemos analisar na Bíblia através de qual versículo, qual passagem bíblica, professor? 2 Pedro 3:15, abre aspas. Considerai que a longanimidade do nosso Senhor é uma oportunidade para que possais receber a salvação. Por fim, segundo a Bíblia, as características do amor de Deus podem ser elencadas através dessas seguintes características aí que a gente vai analisar. Mas depois você em casa, você vai abrindo sua Bíblia e você vai analisando essas referências bíblicas aí. Amém? As características do amor de Deus são eterno e leal. O amor de Deus é eterno e leal. Isso está em Jeremias 31:3. O amor de Deus ele é grande. Isso está em Oséias 11:4. É insuperável. João 15:13. O amor de Deus ele faz o quê? Nos constrange. 2 Coríntios 5:14. O amor de Deus faz parte do fruto do Espírito, que está em Gálatas 5:22. E o amor de Deus excede todo o nosso entendimento. Isso está em Efésios 13:19. E o amor de Deus, ele procede de Deus, porque Deus é amor, como consta em 1 João 4:7. Deus ele é amor. O amor não faz parte de Deus. Na verdade, Deus ele é amor. E como também está em 1 João 4:8-16, o amor é quem é Deus. E o exemplo maior, como consta nessa imagem que você pode observar na sua tela, a cruz representa o quê? Esse amor de Deus, a cruz representa o quê? O amor de Deus na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e também
no Pai também, que enviou Jesus Cristo em nosso lugar. E o Espírito Santo em toda essa história, professor, o Espírito Santo foi enviado desde o Pentecostes e está conosco até o arrebatamento. Isso é o amor de Deus, a presença de Deus. Ele nos falou: eu estarei convosco até a consumação dos séculos, porque o Espírito de Deus é Deus, o Espírito de Deus é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo. Deus é o Deus triuno, a Trindade santa e perfeita. E a conclusão, meus irmãos, segundo Millard J. Erickson, Teologia Sistemática, Deus é um ser integrado e os atributos divinos são harmoniosos. A justiça, atributo de Deus, é uma justiça de amor. O amor de Deus é um amor justo. Por que essa conclusão? Por que, professor, que você trouxe essa conclusão? Porque as pessoas dizem: Deus não existe. Deus, ele não é amor não, professor. Porque ele deixa pessoas passarem fome, porque ele deixa pessoas matarem umas às outras. Só que Deus é um justo juiz. Porque também, se a gente for pensar Deus de forma separadamente, Deus é amor, mas Deus é justiça, é juiz. Se a gente for pensar nessas características, nesses atributos de Deus separadamente, a gente não irá compreender como é que, ao mesmo tempo, Deus é justo e como Ele é amor. Como Deus é um ser integrado, harmonioso, que atua de forma harmoniosa, interdependentemente. Portanto, o amor de Deus é um amor justo. E Ele provou esse amor. Ele enviou seu Filho, Ele tirou de si e enviou seu Filho Jesus Cristo para se tornar humano, para morrer em nosso lugar. Então Ele provou esse amor e é um amor justo. O pecado tem que ter suas consequências, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito da salvação é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, que possamos viver esse amor, que possamos praticar esse amor, que possamos falar desse amor, que possamos cada dia mais refletir esse amor de Deus, não apenas em sentimentos para com Deus, não apenas em sentimentos para com o próximo, mas vivendo e praticando mesmo esse amor. E meus irmãos, orem em meu favor, eu estou orando também em favor de vocês. Compartilhe esse vídeo, curta esse vídeo, comente, abençoe outras vidas, outros irmãos, professores que precisam de um material de apoio, para que o reino de Deus cresça, porque é importante que ele cresça e que eu diminua. Fica com Deus, na paz do Senhor, Deus abençoe.